O presidente Lula acaba de participar da cúpula que reuniu países latino-americanos, caribenhos e a União Europeia. Foi em Bruxelas, na Bélgica. Ô Sônia, esse evento ele não acontecia já há 8 anos, né, parece. O Brasil se deu bem, não? Obteve bons resultados, digamos assim. O acordo Mercosul-Europa, por exemplo, avançou alguma coisa? Olha, Gaspar, na minha avaliação, o Brasil foi bem. O Brasil foi bem pelo seguinte: o presidente Lula parou de agradar ditadores como Nicolás Maduro. Era um discurso que estava pegando muito mal no mundo, ainda mais o Lula, que sempre foi visto como um líder agregador, né? Aquela coisa que o planeta sempre teve aí como uma pessoa que quer uma agenda verde, medidas mais humanitárias, etc. e tal, né? O Brasil, que é um país tão querido, né, no globo, então isso foi muito positivo, até porque numa reunião que o Macron chamou o Lula e outros representantes dos países sul-americanos, ficou aí feito no ar uma proposta de, enfim, de lutarem pela democracia na Venezuela, para que haja lisura nas próximas eleições, né, em 2024, e que 7 milhões de venezuelanos possam voltar, quem sabe, um dia para casa. Então, esse discurso de democracia foi muito positivo para o governo. Outra coisa também que ele já tinha dito aqui em Paris e também falou na Itália, a questão do acordo do Mercosul com a União Europeia. Esse assunto ferveu os bastidores da cúpula, embora não tivesse combinado aí no documento final. Mas por que ferveu os bastidores da cúpula? Porque está 24 anos no papel. E agora eu sinto que a Europa tem muito interesse em recuperar, né, o Mercosul, já que tem uma China muito interessada em Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então é uma questão mesmo de espaço. O problema é que, como disse o presidente Lula, e ele falou em tom firme novamente, o acordo, colocando sanções nesse acordo, aí já não é mais acordo. Sentar para conversar é uma coisa, mas você falar em punições, em sanções, já é outra coisa completamente diferente. Mas ele se disse otimista e acredita que avance alguma coisa até o final do ano. Eu ainda prefiro aguardar. Bom, o Lula falou de outras coisas, né? Falou de Ucrânia, né? Disse que, na verdade, citando, quer dizer, a declaração talvez mais forte, né? Trilhões de dólares em armamentos e nada para combater a fome, alguma coisa assim, né? Teve até um entrevero final com o Boric, né? O presidente chileno, dizendo que ele está muito apressadinho para tentar resolver a questão. O que vocês acham? Vocês acham que o Lula, por exemplo, nessa parte da Ucrânia, você acha que ele foi bem, Samantha? Explicando melhor, o Boris queria, digamos, uma postura mais forte dos países latino-americanos, de condenação e tudo mais. Né? Não que não tenham condenado, mas existe aí um meio termo, digamos assim. É bem complicado esse ponto da Ucrânia. E quando você perguntou antes como essa é inglesa, morando no Brasil, trabalhando para americanos, né? A Ucrânia, eu vejo uma diferença enorme nas opiniões das pessoas. Por exemplo, quando a guerra começou, eu lembro conversando com um parente, meu marido brasileiro, pessoa normal, assim, inteligente, assim, mas começou a falar, não, assim, faz sentido a Rússia invadir, assim, a Ucrânia merecia mesmo. E daí como assim? E até hoje, assim, os editores perguntam para mim nos Estados Unidos, por que o Brasil está fazendo isso? O que o Lula está falando? Por que ele não apoia mais a Ucrânia? E eles não conseguem entender. E aqui no Brasil também eles não conseguem entender o ponto americano. Tipo, mas aqui é Brasil, né? O que os americanos fizeram por nós? Assim, a gente tem que defender nossos próprios interesses. E eu consigo, acho que sou uma das poucas pessoas que consigam realmente entender os dois lados, e é muito difícil, acho que e antes mesmo de começar, né, Carlos, o encontro, o presidente espanhol convidou o Zelensky, né, o Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, para ir à cúpula, e ele disse que não ia porque países sul-americanos teriam vetado a presença dele. Eu acho que não teriam vetado, mas era uma cúpula, eu acho, União Europeia, CELAC. Tipo, Zelensky, sabe por que o Zelensky vai ter que ir para a cúpula? Foi convidado. Mas eu acho que as posturas aqui na América Latina sobre a guerra da Ucrânia e a Rússia é muito diversa. Você tem uma postura como a do país do Chile, de condena muito forte. Você tem outro extremo país como a Nicarágua.
você tem aí, no meio tem aí uns países como o Brasil, como a Argentina, como o México, que estão numa posição mais neutral. E eu acho que o ponto da reunião União Europeia-CELAC não era a guerra de Ucrânia. Eu acho que muita imprensa ocidental e tal gosta muito desse tema, trata como branco ou preto, você se é neutral, está com Rússia e tal. Mas a cúmbre União Europeia-CELAC, eu acho que era a tentativa de impulsar o relacionamento, porque a Europa está muito necessitada, energeticamente, de matérias e demais. E dois, eu acho que é uma oportunidade de ouro para a América Latina entrar nas cadeias de valor agregado. Então, acho que esse era o foco e se você assiste às declarações depois da cúpula do Lula e do Alberto Fernandes, eles falam isso, gente, a guerra da Ucrânia não era o tema central. Ia tirar o foco, né? Ia tirar o foco de todas as conversas que os dois blocos em cima do que a Sônia, né? em cima do que a Sônia estava falando antes, quer dizer, dessa suposta ideia da Europa ter um pouco mais de predominância, de presença na América do Sul para contrapor a China, a própria presença, a própria postura dos sul-americanos em relação a tudo isso tem a ver um pouco também com essa visão China influenciando. Então, enfim. E a Europa, eu acho que está passando um momento complicado. Por quê? Porque viu que a China leva décadas botando aqui muita grana na América Latina, estava de parceiro com a Rússia, aí a Rússia virou o vilão do filme. Então falaram, puxa... Mas é parceiro da China. Aí a Rússia. E agora olham de forma interessada que tudo bem, que aí, todo mundo tem interesse. Carlos, tinha uma outra coisa para te perguntar, né? Teve essa revelação agora do jornal El País, né? De uma empresa de segurança espanhola que espionou reuniões do ex-presidente equatoriano Rafael Correa com líderes de esquerda sul-americanos, né? Cristina Kirchner, Argentina, José Mujica, do Uruguai, e os brasileiros, Dilma Rousseff e Lula, né? Tudo a serviço da inteligência americana, da CIA, trabalhando para a CIA. Que história, hein, Carlos? A verdade é que é uma história desses de filmes de espiões, assim, que saem de vez em quando. E a história, afinal das contas, é a empresa de um ex-militar espanhol que ele é contratado pelos corpos de segurança do Correia e aí ele decide, de repente, começar a espiar reuniões. Ele bota, inclusive, eu estava lendo na reportagem, ele bota vírus nas filhas do Correia. Vírus? Vírus de informáticos. Sim. O sea, trojanos, não sei como se espionar até as filhas do... E aí começar a acessar, eu não sei informático, mas talvez você acessa o telefone da filha e aí entra no presidente. E aí ele começou a guardar essa informação e ficou mandando... Ele foi um agente duplo, é isso? Ele trabalhava para o Correia? Estava no corpo, foi contratado porque ele tinha uma empresa de segurança. Então ele foi contratado e ele começou a fazer um jogo duplo, ele mandava informação também para a CIA, parece que mandava para Lenin Moreno, que era o rival do Correia. Sim, tem um negócio com muitas... político. Enfim. Que coisa, né? História de filme. E a Dilma e o Lula entraram de... Aí as reuniões ele gravou reuniões com o Correia, né? E eu acho que estava o Mujica, do Uruguai, Lula, Rousseff, todo esse período, né? Que o Correia ficou 2007, 2017, todo esse período parece que compilou muita informação. Quando vem a público uma coisa como essa, é mínimo, né? Em relação a tudo que acontece, né? O tempo inteiro... o programa Pegasus, né? O programa Pegasus, eu acho que pegou também na Europa, esse programa israelense. É o programa Pegasus israelense, né? Foi aberto um inquérito na Espanha e aí a justiça teve que fechar porque falou, olha, Israel não está colaborando, a gente não pode seguir para frente.